Opa galera, tudo bem? Vou dar um tempinho aí pro pessoal entrar. Hoje a gente vai trocar uma ideia com o Adir Abreu, o Juninho. Eu tô fazendo um pouco mais cedo hoje, porque como eu falei ontem, o Juninho tá na Europa e aí senão fica muito tarde para ele. Dentro do possível eu vou tentar manter o pessoal da Europa de final de semana, mas não dá para garantir. Então vamos testar hoje, ver como é que funciona a interação. E aí a gente decide se a gente só faz de final de semana, se a gente mantém fazendo um pouquinho de dia de semana também, ok? Esperar aí o Juninho entrar, já vou avisar para ele que eu tô online. Se o Juninho tiver entrado, para ele falar aqui comigo, tá bom? Para quem não lembra, para quem não sabe, ou não tem acompanhado as postagens, amanhã a gente tem um papo com o Vitor Teixeira, às 8 da noite. Na sexta-feira a gente vai ter o Eduardo Menezes, que participou da equipe medalha de ouro no Pan-Americano, último Pan-Americano. Sábado a gente tem o Pepe Gonaer e no domingo a gente tem o Pedro Venes. Eu tô de polo porque a Andrea estava muito arrumada ontem e aí eu achei que precisava me arrumar também. Vamos só esperar aí o Juninho entrar, eu marquei com ele às 4, então ele deve estar para entrar, tá cuidando da filha e tal. Aí, a Dira Abreu Rider entrou. Acho que a gente pode então ir começando. E espero que o pessoal entre durante a live aí. Ok, Juninho, eu vou te convidar para participar. Se não foi ele mesmo que já solicitou. Dá tempo de pentear o cabelo, Felipe? Não tá bom. Vou dar uma ajeitadinha aqui, tá tudo bem. Deixa eu soltar a gravação. Juninho. Estou te ouvindo, não estou te vendo ainda. Espera aí que você já deve aparecer. Tenta inverter ela, ver se muda a hora que você muda ela para você. Tá, eu vou cancelar você e vou chamar. Isso é um pouco assim, gente. A gente está ainda nesse processo de aprender e. Vai. Agora você Ô, entrou. tá me ouvindo? Agora foi. Ah, Bom ou não? tudo bom? Tô tranquilo. Juninho, primeiro acho que o de sempre, né? Agradecer você ter topado aí falar comigo. Aham. A gente está tentando aí arriscando esse novo horário por causa do fuso, né? Para não ficar também até de madrugada. E se prepara que vai ter que dar risada, bicho, que a galera não para. Eu acho que tem uma galera aí que tem muita história. Tem muita história para contar, a galera quer participar, então fazer bem descontraído. Tô perguntando se a camisa é do QH, não, né? É? Não, escola de desempenho é da onde eu comecei. Aí, ó. Então tá bom, Juninho. Primeira coisa, eu acho que eu falei isso com todo mundo. Hoje pode, Rafa. Eu falei isso com todo mundo e com você não vai ser diferente, porque eu não quero falar muito de coronavírus, porque acho que deu, né? A mídia Ah, já fala o tempo todo. Mas eu quero saber como é que você tá, como é que estão seus cavalos e como é que tá a sua programação, o que, que mudou por causa disso. então, a princípio a gente está tomando os melhores cuidados possível, né? Obedecendo as restrições. Eu mantenho trabalhando meus cavalos, então eu saio de casa só para montar os cavalos, monto na parte da manhã e depois acabo ficando a maior parte do tempo em casa. É, como teve muito cancelamento de vários concursos, tudo, então os caras estão mantendo trabalhando, mas eles não estão em atividade. A hora que precisar voltar, estão prontos. Mas eu diminui um pouco a carga
de treino. No caso, meus cavalos não estou treinando tanto. Tá. Tem alguma previsão? Vocês já ouviram alguma previsão aí? Então, a princípio não, tenho recebido vários e-mails de concursos sendo cancelados. A Federação Portuguesa está sempre me mandando. Então, cada dia chega um e-mail, eu vou olhar pensando que está voltando aos concursos, está cancelando. Cancelou mais um. Você viu que tá uma galera, ó. Tá o Kaká, tá a Laurinha entrou. Tem uma galera boa da antiga. Stefan tá aí, Te- Pedrinho Teixeira, até o Chuchu. Tem. Só, só Lendas. a turma da pesada. Juninho, então acho que não tem como começar diferente. Você contou um pouquinho para mim outro dia, a Déia falou ontem, no final da entrevista, ela contou da história, que ela levou você pro The Best e tal. Você vai Sim. contar essa história com as suas palavras pra gente também. Mas conta pra gente do começo da sua carreira. Como é que você começou, quando, por quê? Então, é uma longa história, mas é divertido, né? Eu sempre gostei de cavalo de criança, de pequeno, de ver cavalo de fogo, desenho. E onde eu morava, eu sou nascido, na verdade, no estado do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Itaboraí. Fica uns 60, 45 quilômetros do Rio de Janeiro. Que a gente costuma dizer que é Itaboraí, Alcântara, São Gonçalo e Niterói. Então, eu fui criado entre Itaboraí e São Gonçalo até os 11, 12 anos de idade. Tá. E aos 10 anos eu conheci meu pai, porque eu não tinha contato com meu pai de pequeno. Minha mãe se separou do meu pai, tinha 3 meses. E sempre apaixonado por cavalo de carroça. Passava um cavalo de carroça na rua, eu corria atrás para ver e achava aquilo o máximo. Cavalo, queria tocar, queria ver. E aí, dia 1º de maio de 1994, foi até o dia que Ayrton Senna morreu, minha mãe resolveu levar a gente para conhecer nosso pai, eu e minha irmã. E aí, quando chegou lá, meu pai morava num sítio que tinha cavalo. E dali em diante eu não estava nem preocupado em conhecer meu pai, estava preocupado nos cavalos que ele tinha. E já fiquei ali com aquele encanto, falei, não, vou ter que vir morar aqui, que chama Cachoeira de Macacu, onde meu pai mora. E aí comecei a frequentar a Cachoeira de Macacu com 11, 12 anos, com 13 eu resolvi morar com meu pai. E aí comecei a montar cavalo ali de manga larga de passeios, a gente chama de pé duro. E é aquela paixão louca, louca, comecei a estudar, e quando eu ia para o trabalho do meu pai trabalhava em frente a uma fazenda. E aí eu fugia do trabalho do meu pai para ir para a beirada da fazenda lá e conheci um peão da fazenda e ele me chamava para tocar boi com ele e laçar boi. E aí eu falava, pai, eu quero essa vida aqui, meu negócio é cavalo, eu vou tomar conta de fazenda, eu vou ser laçador, eu vou cuidar de boi, ajudava a mochar, castrar boi, e fui crescendo com essa Ajudava paixão. o quê? Castrar e mochar, mochar é cortar o chifre. Ah, E aí E aí meu pai ficava assim, não, meu filho, você não pode fazer isso, você tem que ter uma profissão, você vai ter que ser pedreiro, porque é a profissão que seu pai tem para te deixar e tal, não tem herança nenhuma. Eu falei, não, pai, que pedreiro? Eu quero o cavalo, cavalo, tudo é cavalo. Aí ele falou, não, você pode, sei lá, estudar e ter seus cavalos, mas meu pai nunca, não tem a cultura assim, tipo, ele não desenhou para mim que se eu estudasse e me formasse em alguma coisa, eu conseguiria um bom trabalho e ter dinheiro para ter os cavalos. Então, eu estudando ali com 15, 16 anos, eu cheguei pro meu pai e falei que a escola era uma porcaria porque eu não ganhava dinheiro na escola. E eu trabalhando com ele, ou com o cavalo, eu ganhava dinheiro. E ele não soube me mostrar que aquele momento não era o momento de ganhar dinheiro, e aí eu comecei a ficar assim, não, eu ganho dinheiro cuidando de cavalo ou com pedreiro, então eu vou ganhar dinheiro cuidando de cavalo. E aí passou um tempo, eu fui trabalhar no supermercado, padaria, não queria trabalhar de pedreiro, não conseguia nada com cavalo. E aí conheci um grande cara que é da Desempenho, que hoje em dia ele é meu compadre, chama André Galeno. E aí eu tava entregando o pão no posto, era às 5 da manhã, e ele tava indo fazer um curso em Petrópolis, ele tava indo montar com o Gerson Monteiro. Eu nem fazia ideia do que era hipismo, não tinha noção. E aí ele chegou e falou assim, "Ei, cara, quando que você vai conhecer a escola de desempenho?"
vai lá conhecer, vai trabalhar com a gente. Eu falei, poxa, eu quero lá conhecer mesmo, vamos pra lá. E isso foi em 2001, Você tinha é, quantos anos? 2001. E aí fui lá um dia conhecer, e aí ele, pô, cheguei lá, tinha 38 cavalos, escolinha lá, cheio de crianças saltando, vara no chão, tudo. Aí eu olhei aquilo e falei, gente, isso aí é fácil demais, isso aí é moleza. Você tinha quantos anos, Vou, Juninho? vou largar a padaria e vou vir trabalhar aqui. Voltei para o cara lá da padaria e cheguei para ele e falei, ó, Cis, eu vou arrumar um emprego aí com cavalo, que é o que eu gosto de fazer, eu vou para lá, vou largar tudo, vou para lá. E esse cara também foi um cara que foi um grande pai para mim, o Assis, né? Quando eu resolvi sair de casa ali com 16, 17 anos, eu morei na casa do dono da padaria. Ele me acolheu, eu fiz uma cagada. Ele saiu para uma cavalgada uma vez, eu peguei o Fusca dele, escondido, ele tava me ensinando a dirigir, eu já achei que sabia dirigir, sofri um acidente, eu caí numa ribanceira grande, que tinha uns 5 metros de profundidade. E aí o cara que viu o Fusca caindo dentro do rio, era eu e mais um amigo, o menino tinha uns 8 anos. Ele falou que o Fusca demorou uns 2 minutos rolando de ribanceira abaixo até cair dentro da água. E eu levei menos de 1 minuto para subir com o meu amigo nas costas a ribanceira de volta, de tão apavorado que tava. Quando a gente acabou de subir o alto, o Fusca ficou só o capô dele assim dentro d'água. É, ali foi meio que, acho que eu nasci de novo, foi por Deus. E aí esse cara me continuou ali comigo e me ensinou várias coisas. Ele falou que conselho fosse bom, vendia aquelas coisas, enfim. Parceiro. Ele falou que para confiar nas pessoas basta, você leva a vida inteira e para desconfiar basta um erro. Então você pode estar convivendo com a pessoa há 50 anos e se um dia ela comete um erro, você nunca mais confia, enfim. Fui para a escola de desempenho. E aí lá eu tratava de 30 cavalos, capinava, fazia jardim, fazia tudo e nada de montar cavalo. E aí, final da tarde, lá os carros ficam em pasto, em liberdade, não fica em cocheira. Eu ia soltar os carros no pasto, montava pelo e ficava saltando os troncos escondido. E aí um dia meu compadre foi me vigiar, que eu ia soltar os carros no pasto e não voltava nunca, né? Aí chegou lá, tá ele lá, de braços cruzados, ele falou, caraca, você gosta disso, cara? Eu falei, pô, gosto, legal. Achei isso fácil demais. Aí ele, vou fazer o seguinte, eu vou te dar direito a ter aula uma vez por dia, por semana, e a gente vai te dar alguns benefícios aqui na escola. Você vai ter aula a partir de agora. E aí eu montava, já fiz laço, tambor nessa época, tudo, eles foram me botar para montar de culote. Aí eu falei, não vou usar isso aí, mas de jeito nenhum, vocês estão doidos. Aqui é perneira e calça jeans, chucro. E aí eu fui montar, e o cara foi me dar aula de postura. E eu, na época ali, eu falei, que postura, caramba, eu tenho 17, 18 anos, monto desde 10 anos de idade, porra, fazia rodeio. Nessa época eu tava montando em rodeio. E aí meu sonho era saltar, era montar em Barreto e qualificar para final de Las Vegas, representar o Brasil em Las Vegas. E aí um certo dia eu sofri um acidente no rodeio e esse cara que foi o André, ele me chamou para conversar, eu tava sofri um acidente, veio de eu ir pro hospital, eu fugi para casa e eu sempre acordava às 6 da manhã, era 10 da manhã, ninguém me achava, foram me procurar no quarto, eu tava lá desmaiado, com a cabeça sangrando. E aí me levaram pro hospital correndo, aquela coisa de doido. E aí ele sentou e conversou comigo. E falou assim: "Ó, a partir de hoje, eu, André, te proíbo de montar em boi. Você tira esse sonho doido da cabeça de rodeio, você não vai fazer rodeio, você vai fazer hipismo clássico." Eu falei, pô, André, mas é o meu sonho, minha paixão. Ele falou, não, não, você tem dom pro esporte, você vai continuar aqui. Aí eu falei, pô, tá de brincadeira, André, não faz comigo não, chorando. Aí ele falou, se eu te ver se inscrevendo em qualquer rodeio, eu vou lá te tirar. E aí indo, eles convidaram o Yuri Manso para dar uma clínica na desempenho. E aí isso eu tô resumindo, e aí o Yuri foi dar a clínica em 2003, e eu tava lá ajudando ele, pra cima e pra baixo, pra um lado e pro outro. E aí eu falava pro Yuri assim, ô, deixa eu montar com você, cara. Pô, deixa eu montar com você. Aí ele foi lá e pediu o dono da escola pra deixar eu montar com ele, que ele não ia cobrar nada pra minha aula. E aí ele ficou me dando aula, tudo. E um dia ele me convidou pra correr
a pé que ele gostava de correr, era na fazenda, escola de desempenho, tinha uma estrada de terra. Eu falei, tem uma estrada aqui boa para correr, super tranquila. Ele falou, 5 horas, vamos correr. E aí, 5 horas da tarde, eu tava lá, né? Eu cheguei lá de bermuda, descalço, no restaurante, e de camiseta regata. Ele, pô, vamos correr. Aí eu falei, vamos, pô. Aí ele, então, cadê seu tênis? Eu falei, não, que tênis? Eu gosto, eu gosto de correr descalço. Ele falou, você tá doido, cara? Corremos 18 quilômetros descalço. Esse cara ficou doido. E aí ele falou, pô, como é que tá aqui as coisas pra você e tal? Tô precisando de um garoto em São Paulo pra ir trabalhar comigo, começar a mexer com cavalo e tal, aprender, cuidar de cavalo um pouco. Aí eu falei, quando? Aí ele, não é assim não, eu ainda não tô, situação financeira boa não, eu vou ver as coisas lá em São Paulo. Eu falei, São Paulo? Vou pra São Paulo, vou pra São Paulo. E aí ele fechou ali comigo, e ele falou assim, ó, consigo te pagar R$ 200 por mês. Aí eu fiz as contas no dedo rápido, você fez R$ 200 por mês, vou ficar rico, caramba, vou pra São Paulo, vou ficar rico. Você tá doido? Agora é a minha oportunidade. Só que ele foi embora em julho, passou agosto, setembro, outubro, ele foi saltar não é o Capricho. E eu já tinha contado para todo mundo que eu ia trabalhar para o Yuri Mansur em São Paulo. O pessoal da Escola de Desempenho fez vaquinha para me ajudar a arrecadar dinheiro, tudo para viajar para São Paulo. Ligava para ele, esse cara não me atendia, não me atendia. Um dia ele atendeu, eu falei assim, tô com tudo pronto aqui, vou para São Paulo. Aí ele, tá bom, beleza, vai lá, vai lá. E aí eu soube que ele ia saltar um concurso no Rio de Janeiro. E aí, cara, me preparei tudo, desci pro Rio de Janeiro com a mala e 2 sacolas. Era uma mala de mão e 2 sacolas plásticas. Cheguei lá, procurei Yuri Mansur na época brasileira. E aí encontrei o tratador dele, chamava Coelho. E aí Coelho, você vai trabalhar com o Yuri? Ele te contratou? Eu falei, me convidou para ir trabalhar lá. Ele falou, então faz o seguinte, vamos para o caminhão ali, onde que a gente vai embarcar mais tarde à noite, quando acabar a prova aqui. E você vai comigo provavelmente, né? Aí eu falei, lógico. Fui lá no caminhão, botei lá as coisas no caminhão e dando procurar Yuri. Ele é muito amigo do Rodrigo Lima, tava na casa do Rodrigo Lima, e procura Yuri e tal. Apareceu Yuri. Aí eu, pequenininho, falei, ei, Yuri! Aí ele achou que ele era famoso, né? Que tinha um fã. Aí ele, tudo bom? O que você precisa? Quer um autógrafo? Eu falei, não, cara, tô indo trabalhar com você. Aí ele, você tá indo trabalhar comigo? Eu falei, Juninho, da desempenho que você combinou. Esse cara botou a mão na cabeça e falou assim, putz, grilo, cara, agora. Aí eu falei, agora a mala já tá lá no caminhão com o Coelho. Aí ele, vem cá, vamos conversar aqui. É o seguinte, eu não tô numa situação financeira boa, mas vamos para São Paulo, eu tenho um amigo lá que tá precisando de alguém, que era o Marcelo Messia, tá precisando de alguém, vamos para São Paulo. Eu era muito chucro. Nesse dia ele fez 0 no Grande Prêmio, eu nunca tinha assistido uma prova de hipismo mais que 90 centímetros. Eu cheguei a saltar 3 provas na desempenho de 40 e 60 centímetros. E aí quando eu vi aquela prova de 50, eu falei, caraca, velho, quem é os doidos que vai pular isso? Esses caras são muito corajosos, velho. Isso eu já tava para fazer 19 anos. E aí o Yuri fez 0 e a Camila Benedito ganhou, o André Miranda foi segundo e o Yuri caiu. O Yuri vinha galopando muito rápido, o carro dele caiu na curva com ele, escorregou. E aí, pô, não entendia nada daquilo e eu falei, pô, o cara caiu, né? Não ganhou, né? Vai pra próxima. Fui para São Paulo no caminhão, o motorista parava à noite nos lugares posto para abastecer ou comer alguma coisa, e eu tava atrás junto com os cavalos no baú. E aí o Coelho falou assim, desce aí, vamos ali no posto ali, a gente vai tomar um café. Aí eu olhava assim no caminhão e falei, eu descer, esses caras vão me largar aqui no meio do mato. Você tá doido, vou nada. Tá maluco? Não, tô com fome não, fica tranquilo. E aí eu cheguei no Aras Caterina, do Edgar Foroni. Grande Edgar, o cara que eu vou falar pra você que tem história. E aí cheguei lá no Edgar Foroni, o Yuri foi aparecer lá depois de 2 dias, a empregada dele me acolheu, me levou pra casa dele. E aí tem uma cena engraçada que ela me botou pra dormir na casa dele, na sala. E aí ele chegou de noite e bateu no quarto da empregada e falou assim, você botou um moleque pra dormir dentro de casa? É carioca, pô, carioca, eu sou um ladrão, pô, eu não conheço ele não, ele veio trabalhar pra você, tá doido? Esse moleque aí, não conheço, pô, você não pode botar dentro de casa assim não. Aí ela, coitado, esse menino aí com o cara que tá passando fome vai roubar quem? Aí ele, não, é carioca, carioca. E aí ele falou, acorda eu, vamos trabalhar, vamos trabalhar.
E aí o Yuri me botou pra montar, e fui montar ali a primeira vez com ele, pô, sabia que ele tinha ido pra Europa, tudo, ele montei lá. O primeiro carro foi engraçado, aí ele falou assim, Juninho, trota elevado aí, já já eu te ajudo. Aí eu falei, pô, os caras devem estar falando em francês, né? Trotar elevado. Eu fiquei quieto lá na minha, ele, ô, trota elevado. Aí eu falei assim, Yuri, o que que é trotar elevado? Ele, você tá de brincadeira com a minha cara. Aí eu falei, não, você que é trote elevado lá na escola, eu só aprendi a trotar sentado e galopar e olhar pro chão pra ver que mão o cavalo partia, né? Aí ele, caramba, que cagada, puta, que merda que eu fiz. Ó, vou mandar você pro Marcelo Messi. Eu falei, vou não, eu vim pra ficar aqui, eu vou ficar aqui. E aí, puta, o Edgar chegou ali e falou, pô, quem é esse moleque que você trouxe do Rio de Janeiro? Montando ali, cara, era um desastre. Caía do salto, caía de refúgio, eu não tinha experiência com nada. O Yuri tinha uma vida corrida pra caramba. E aí o Coelho sempre fala assim, cara, sua melhor profissão aqui em São Paulo é ser tratador. Esquece esse negócio de montar, isso é difícil, essa loucura aí não dá não. E aí eu peguei e falei, não, vou insistir mais um pouco, vamos ver onde vai dar. E aí era um negócio que montar ali não tava dando certo com o Yuri, eu já tava ficando em pânico. Um certo dia resolvi, tipo, falei, desisto, não vou mais não, não dá certo. Acordei de manhã cedo com as malas prontas, não sabia o que ia fazer. Eu calculei que eu ia para a beirada da Desculpa. estrada, pegar carona com um caminhoneiro. E eu falei: se eu chegar no estado do Rio de Janeiro, eu chego em casa. Eu só não sei sair de São Paulo. E aí fui até a porteira do Aras do Edgar ali, com a mala nas costas. Falei: puta, se eu voltar agora para Cachoeira de Macacu, eu vou ser um derrotado. Eu vim para fazer um negócio e, cara, não vou desistir, não, vou voltar. E aí voltei, ele chegou nas cocheiras, eu contei a história pra ele, eu tava indo embora hoje, assim, assim, assim. Aí ele falou, você é bom, você vai ficar, que você vai ficar bom. E ele foi um cara que acreditou muito. Ele insistiu muito, Calma, puta, ele quem? o Yuri. O Yuri Ah, acreditou, igual acredita em cavalo, ele acreditou muito em mim. Ele falou assim, cara, você vai ficar bom. Eu falei, que vou, você grita comigo, você me chama de burro, já me tacou gancho, já mandou sumir da sua frente, era um negócio. Quem viu, tipo, eu cheguei no Edgar, o Gui Foroni já tava na época do Mirim, saltando em 20. E eu falava assim, caraca, um molequinho desse tamanho saltou em 20, que loucura. Aquilo era um outro mundo. E aí foi passando o tempo, o Yuri saiu do Edgar, foi pro Delfim Verde. E aí onde foi melhorando as coisas foi quando o Yuri foi aumentando o número de cavalos dele no Delfim Verde e foi contratando outros cavaleiros. Chegou o Rafael Ribeiro, que é um grande amigo meu. Chegou o Fiuza, o Ricardo, que é primo do Chuchu, que é um grande amigo meu também, o Félix, chegou o Chuchu, e aí por último depois chegou o Marlon. E aí foi nessa época aí que eu aproveitei bastante que eles me. Eu pegava o Chuchu, o Fiuza, que tinha voltado da Europa, o próprio Marlon ali, ficava em cima dos caras ali direto pra poder eles me dando as dicas, me ajudar, e Yuri naquela correria, e comércio, e vende cavalo e competição, e enfim, eu fui meio no tranco e barranco ali, fui chegando lá. É longa a história. não, então, agora calma que a gente. Essa foi a primeira pergunta que era o seu início. Esse foi o início. Você ainda nem parou para foi. Agora respira, pega fôlego. Bom, eu ia perguntar então qual foi a importância do Yuri para você, mas eu acho que é isso, né? Acho que é um cara que te deu oportunidade em São Paulo. E então eu vou passar um pouquinho mais para frente e perguntar quais foram suas principais conquistas no esporte e para você contar um pouquinho dessa evolução, porque a gente já parou a história, você está falando um metro. Não, eu já tava saltando até 1,20 m, 1,30 m. Mal, Então, mas estava. Nos então trancos e barrancos. daí pro 1,60 m tem um bocado de coisa que É, aconteceu, de história, enfim, de cavalo que passou. Então fala um pouquinho para mim as principais conquistas que você teve no esporte, para a gente contar um pouquinho já dessa fase, né, segunda fase. né, hum, cara, tive, assim, bastante conquista para mim, que não foi grande,
em nível do esporte, mas para mim foram grandes. Eu lembro que a minha primeira conquista era saltar o Paulista de Sênior. E eu saltei o Paulista de Sênior especial, que foi um ano que o Fiuza ganhou, o Chuchu ganhou o outro, o Marlon foi vice do outro, e eu fui quinto. E aquela ali foi minha primeira conquista. Tipo, o Campeonato Paulista de 1,30 m eu terminar em quinto lugar foi uma primeira conquista. Depois, no meio do caminho, eu tive a oportunidade de vir para a Europa em 2008. Quando o Malo veio, eu vim logo em seguida. Fiquei aqui no Ludo 3 meses, 4 meses. E aí os meninos saíram do Yuri, ele ficou sem cavaleiro e ficou me chamando para voltar para o Brasil para ser o principal cavaleiro dele. Então eu não tinha experiência, saltava 1,30 m. Foi quando eu voltei para o Brasil em 2009. E cheguei lá, fiquei de principal cavaleiro que só tinha eu e o Pedrinho. Pedrinho Teixeira lá que fez a live ainda agora há pouco. E era nós dois, era eu e o Pedrinho, e aí eu voltei da Europa e na primeira concurso foi o torneio de verão, só tenho meu primeiro grande prêmio. Tá, então calma. Já que você falou disso, como é que foi essa proposta para ir pro Ludo? Como é que foram os 3 meses lá? Tem muita gente que vem me perguntar nas lives e pergunta para mim no bastidor para falar um pouco como é que uma pessoa vai para a Europa, como é que acontece, como é que é. Então conta um pouquinho isso para a gente, mas antes só responde a Cat King está perguntando se você sabe qual foi o cavalo que você fez quinto nesse Paulista. Chamava Marco. Marcos, ainda não foi o Nick Time não, Cat. Eu vou chegar nele. Bom, volta, continua, explica um pouquinho essa parte da Europa para a gente. Então, a fase da Europa foi que o Yuri tinha um contato com o Ludo ali, de levar cavalo pro Brasil e tudo, e o Yuri tava mandando muita gente pra Europa. Ele mandou o Gustavo Gordinho, veio a Carol Alegria, veio o Vitor Teixeira de Minas, veio o Marlon, e aí o Yuri me prometeu me trazer para a Europa com ele, para montar com ele, que ele ia fazer um tour aqui. Aí ele falou: "Ó, você faz o tour comigo e a gente volta." E aí, beleza. Quando eu cheguei aqui, o Yuri voltou pro Brasil. Foi na Tina de 2008, quando ele voltou. E aí chegou no Brasil 2 dias depois, ele me ligou e falou assim: "Ó, Juninho, deu errado aqui, os meninos pediram para ir embora, eu não tenho nenhum cavaleiro, volta." Eu falei: "Ó, Yuri, agora não dá para voltar porque era um sonho, tá aqui na Europa, eu vou ficar aqui." Aí ele: "Pô, mas você ia ficar montando para mim, não vou ter condições de pagar você." Então foi o seguinte: você monta meus cavalos do Ludo, eu vou falar pro Ludo te dar um dinheirinho, você fica aí. E aí eu passei esses 3 meses montando aqui no Ludo. E aí, no ano seguinte, que foi 2009, dia 10 de janeiro, eu voltei para São Paulo e começamos tudo de novo ali com novidades. E é aquela relação toda que o Marlon falou, de bater cama e uma porrada de Então, coisa? esse foi engraçado, porque quando eu vim para cá, todo mundo falava isso: ó, Europa, todo mundo, né, naquela época, todo mundo falava, já tinha história, né? Europa você não vai aprender a montar, vai aprender a bater boxe. E aí quando eu cheguei, o Yuri falou: ó, meu esquema aqui é o seguinte, você monta para mim, você é meu funcionário, e você vai ganhar um dinheirinho a mais para montar os carros do Ludo. Então você não bate boxe. Não cai nessa não, você não bate boxe. Aí primeiro dia eu não bati boxe, montei os carros do Yuri, montei o Taube, o Unimude. E no segundo dia o irmão do Ludo, que é o Johan, que o Marlon falou, que administrava as cocheiras, chegou lá e falou assim: Marlon, por que ele não tá batendo os boxes? Aí o Marlon: não sei, perguntar a ele. Aí eu, pô, não falava nem inglês, falava nada, mal português. O Marlon: nem, tá perguntando por que você não bate boxe. Aí eu expliquei: ó, o Yuri falou que eu trabalho para ele e pro Ludo nessas condições. Aí ele: então tá bom, se isso tá combinado, tá combinado. Que normalmente é que todo mundo bate os boxes primeiro, depois limpa as cocheiras. E aí no dia seguinte eu cheguei e, puta, tava o Marlon, o Luiz, o Jimmy batendo boxe. Aí eu falei: puta, o Marlon que é bom pra caramba tá aqui batendo boxe antes de ir pra concurso, deixar o que o Yuri falou pra lá e vou bater boxe com os caras. E tinha uma época que era engraçado, tava muito frio, a gente postava corrida, quem chegava na estanqueira primeiro, pra poder dar aquela esquentada antes de montar os cavalos. Mas eu não fiz concurso nenhum, montei muito cavalo em casa só, até a hora de eu ir de volta pro Brasil. Boa. Aí, vamos continuar então. Depois chegou no Brasil, saltou o primeiro grande prêmio na Estrada Santa Mara, é isso? Foi com um cavalo chamado Ótimo, que foi daqui da Europa para o Brasil. A Cristina Marques já tinha saltado, ela tinha botado ele nas provas já maior, tinha feito acho que um terceiro num grande prêmio de uma Copa São Paulo. E aí o cavalo foi para São Paulo e ele me deu o cavalo para ser o meu primeiro cavalo.
E aí eu estrei ali na torneio de verão, fiz zero no primeiro grande prêmio. E eu lembro que as pessoas ainda falam assim, nossa, Juninho, você voltou da Europa montando pra caramba. Eu falei, caramba, engraçado, lá eu só bati em boxe, velho. Porque os cavalos eram bons mesmo, eu era o principal cavaleiro. Antes eu era o quinto. Depois eu virei o principal, eu fiquei com os melhores cavalos. E nisso veio outros cavalos. Depois veio um cara chamado Nick Time, que o Watchmen foi o primeiro cavalo de grande prêmio, e o Nick Time foi o cara que me botou nos maiores grandes prêmios do Brasil, que foi um cavalo que ele era guerreiro, ele era fantástico. Ele é ainda, né? O Nick Times que foi do Chirico depois, não é? Não, o do Chirico foi o Watchmen. Não, quem O saltava o Nick, Nick Times depois? Alguém Ana comprou Paula ele. Noronha. Ah, isso, foi com a Miluca. É, esse cavalo, ele fez coisas incríveis comigo. Ele me botou com experiência nas provas grandes. Boa. E aí depois, o que que você tem de momentos marcantes, na verdade, né? Porque você falou para mim ali do Grande Prêmio de aí na Europa 2, você comentou, mas eu queria que você comentasse, por exemplo, da Copa das Nações aqui, que foi com a Virginia, é isso? O Engina. E qual é a história dela, de onde ela veio, etc. E como é que foi esse... Né? Essa égua aí foi do Gustavo Godin, né? É, a Beatriz comprou ela, o Zé Roberto que vendeu ela ali para Beatriz. Foi no momento que eu comecei a trabalhar com eles. E aí na verdade, a égua era para Beat montar. E eu montava os outros cavalos. Aí um dia, num concurso no Hermes, a Beat não se entendeu muito bem com a égua, não saltou bem. O André chegou para mim e falou: Ó, Juninho, a partir de hoje você tem um presente. A Angina é só sua, só você monta. Leva ela como seu principal cavalo, leva ela no alto nível. E aí me dediquei nela, fiquei um ano saltando as provas mais baixas, tudo com ela, até ela chegar no alto nível. Em 2013, isso foi em 2011, 2012, 2013 eu cheguei das férias de janeiro e falei com a Beat Pandé, falei, ó, eu tenho uma meta esse ano. Aí eles, me conta, qual que é a sua meta? Eu falei, eu quero ficar entre os 5 melhores cavaleiros do Brasil, top, e quero soltar a Copa das Nações de Porto Alegre. Aí eles perguntaram qual é a sua programação. Eu falei, vou fazer esse tal concurso. Quando o Jean Maurício vir aqui, ele vai me ver e automaticamente ele vai me convidar. E, puta, não deu outra. Foi num concurso do Classic Ross. Eu fiz 0-0, fiquei em terceiro, o Fábio Sarti ganhou. Foi como se eu tivesse ganho aquele grande prêmio. O Jean Maurício, depois da prova, me chamou e falou assim: eu quero que você participe da Copa das Nações em Porto Alegre. Mas são 5 cavaleiros e não sabemos quem é o titular. E aí, ótimo, aquilo foi uma vitória. Só saber que eu tava rezando para ser o reserva só para ficar ali, né? Pô, fui lembrado. Primeira competição de alto nível, CSO, 4 estrelas. Chegando no Best Jump, depois todo mundo saltar a primeira prova, ele falou que eu era titular. O Zé Roberto, Cezinho e Yuri. Aí eu falei, caramba. E aí eu caí na realidade. Falei, que doideira, onde eu vim parar? Agora eu vou ter que encarar. E Isso aí, foi puta, quantos anos teve. depois, Juninho, de começar a montar? Cara, foi isso em 2013. Eu comecei a saltar meu primeiro Grande Prêmio em 2009, 4 anos depois. E você começou a você começou a saltar a prova em 2000 e... Não, em 90 e... Não, Não, eu 2000, comecei na escola de desempenho em 2003, 2004 cheguei no Yuri, 2005, 2006 comecei a saltar as primeiras provas. Então, 2006, 7 anos. É. E aí teve aquelas críticas e tal, puta, aí eu ficava assim, puta, os caras estão falando que eu não vou dar conta, que eu não vou fazer, aquele nervosismo e tal. No dia da Copa eu cheguei pro Zé Roberto e falei, Zé, tô nervoso pra caramba, cara, e agora? Aí ele me chamou no canto e falou assim, Juninho, todos os grandes prêmios que você saltou até hoje, você ficou nervoso assim? Eu falei, não. Aí ele falou, então é igual, isso aqui só é um grande prêmio, pensa que você tem que fazer zero pra classificar ou pra ganhar. Aí eu falei, caramba, Zé, mas é. Aí ele falou, não, não. Você faz a sua parte, cada um vai fazer a sua parte, isso aqui não é nada diferente. Aí o Cezinha deu um apoio, o Yuri, o Teixeira foi um cara que, puta, ele ficou de reserva, mas ele ficou ali junto da gente e teve uma surpresa pra mim que foi o Felipe Juarez. Ele surgiu do nada e chegou, Ninho, você veio de Cachoeira de Macacu.
Hoje é o seu dia, hoje você vai andar bem, você vai brilhar, força, garra. E o cara foi no paddock, eu não tava entendendo nada. Eu falei, pô, o Felipe Juarez aqui e tal, ele não fazia parte do time, do elenco, de nada, mas ele tava ali dando aquela força. E aí eu entrei, foi a minha vez, entrei na pista lá e fiz o zero com ponto de excesso. E aí eu olhei pro placar, eu falei, caraca, eu consegui, não é possível. Aí eu não aguentei, fiquei emocionado, chorei. Já o Maurício ainda brigou comigo. Falou, não quero choradeira aqui não. Você nem zero fez dentro do tempo. Volta pro paddock, tem mais uma volta. Tome! E aí eu falei, pô, eu tô chorando pela emoção de ter conquistado aquilo. Não foi pelo o fato do zero, foi pela conquista em si. Ali foi. Depois voltamos para a segunda volta e o Brasil acabou ganhando e eu fiquei sonhando com aquilo um bom tempo e virou o ano, virou a paz. Boa. Nesse meio tempo, onde é que estava o QH? Você já tinha saído do QH? Quando que você saiu? Porque esse aí você estava trabalhando para a Beat, não é isso? Já no em 2009 eu voltei da Europa, fiquei no QH até o Best Jump. E como eu trabalhava para o Yuri, Yuri é comerciante, eu sempre sonhei muito em fazer as coisas. Aí quando eu estava no Best Jump com o Nick Time, o Yuri tinha me prometido deixar ele até o Brasileiro de Cena, que era o meu segundo maior sonho na época. E aí o Yuri, eu fiz 4 pontos no último obstáculo do Best Jump. Eu tava pegando as malas para ir embora, o Yuri tinha mandado selar um cavalo para um cliente experimentar, só que escondido de mim. E aí eu fui na cocheira dar uma cenoura pro cavalo, por via das dúvidas, e chega lá, o cavalo não tá na cocheira, o Bento, cadê o Nick Time? Cadê o Nick Time? Aí o Bento, Juninho. Eu falei, que o Nick Time tá selado? Tá doido? Aí ele falou, puta, tem um cliente. Eu falei, é? Boa sorte. Comecei a chorar, nisso encontrei o Zé Roberto, o Zé tá chorando por quê? Eu falei, pô, depois de tudo e tal, é um sonho, mas é a vida, não tá pra comerciante assim, os carros sempre é de comércio, não é o carro. O Yuri não comprou o carro pra mim, mas tô magoado. E nisso o Zé conversando comigo, eu falei com o Zé que eu queria sair do QH. Aí o Zé falou, ó, não posso te ajudar com grandes coisas não, mas a minha casa tá sempre aberta pra você. E aí um dia marquei, fui na casa dele, conversei com ele. E aí pedi o Yuri pra sair, eu conversei com o Yuri na boa, aí o Yuri ficou triste, falou que eu não podia fazer aquilo. Eu falei, Yuri, o seu negócio pra mim não é legal, porque os seus cavalos não é pra mim, não é pra mim fazer concurso, é nada. Os bons você tem que montar, porque você é competidor, e os que são ruins, que quando fica bom, vende, porque ficou bom, vende. É natural isso acontecer. Mas eu magoava muito, que eu me apegava com os cavalos, tinha carinho pelos cavalos, e eu sonhava mais do que o Yuri sonhava em vender o mais rápido, eu sonhava em ficar com os cavalos mais tempo. E aí em 2011 fiquei com o Zé, e aí o Zé me falou, ó, a Bit está querendo contratar você para trabalhar para ela, eu não vou impedir você de ir, pode ser um negócio muito bom para você, então acho que é uma oportunidade grande. Se não der certo lá, você volta, as portas estão abertas. E eu fui para lá em 2011. Em 2012 comecei a montar a Gina. Em 2013 veio a conquista do ouro por equipe. Maravilha. Qual foi sua maior frustração no esporte até hoje? Como é que você superou isso? Rapaz, essa é uma pergunta difícil, hein? Cara, não, no momento agora não vou saber responder. Não tive assim ainda não. Eu acho. Que bom! Tá, aí você, continuando a história, você volta para a Europa. Como isso acontece? Porque, ó, a bicha está perguntando, essa é uma boa pergunta, como é que foi montar um Blanc de Blanc? No meio do caminho. No meio do caminho eu tive a oportunidade de montar o Blanc de Blanc. Ele voltou para o Brasil para recuperar ele, tentar recuperar ele para o Pedro saltar as Olimpíadas de Londres. Então ele voltou para o Brasil e aí eu vim para a Europa. Nesse meio termo, montei com o Pedro ali para pegar os botões do cavalo. E se você me perguntasse qual que era a sensação, estava esperando essa pergunta de um cavalo bom, poderoso, eu ia responder que era o Blanc de Blanc. Foi o cavalo que eu montei pouco tempo, mas acho que até hoje não montei nada igual. Entre força e respeito, ele é um cavalo genioso, especial.
Todo mundo sabe que ele deu muito trabalho pro Pedro e ele dava muito trabalho, mas quando você entrava na pista, na porta da pista, você tinha um negócio que você fala assim, eu não vou bater, não tem onde bater. Ele era essa sensação, não é como outros cavalos que falam, puta, eu acho que eu posso fazer uma falta aqui, outra. Então ele dava muito trabalho, mas na hora que eu entrava na pista era muita alegria. Você entrava sorrindo e saía sorrindo. E aí em 2015, a Beth e o André decidiram ir morar nos Estados Unidos e falaram, ó, Juninho, a gente tá indo morar nos Estados Unidos, você fica à vontade, pra você ver o que que você quer fazer, mas se você quiser acompanhar a gente você pode ficar à vontade de ir com a gente, que se você tem vontade de morar nos Estados Unidos, mas se você quer continuar no esporte, o melhor lugar para você é a Europa. E nisso o Yuri eu falava com ele direto, e ele falou, Juninho, vem passar férias aqui. Aí vim em 2016, fiz um mês de concurso, e aí ele me fez uma proposta, e aí eu voltei pro Brasil, conversei com a Bit e com o André, e a Bit falou, Juninho, acho que a proposta é boa, pro que você gosta de fazer, tudo vai ser bom para você. E eu, quando estive aqui em 2008, eu falava, um dia eu venho morar na Europa, porque eu gostei muito do que vi aqui, gostei muito daqui. Então eu já tinha essa mentalidade, como eu estava no emprego que era bom, puta, tive muitas alegrias, e tem até hoje, né, porque eu monto o cavalo deles, que é o Monteangino, o Plan de Blanc, outros cavalos, o Corradino, que era da Beat, que era um cavalo rápido, competitivo, ganhei prova. E eu já tinha mentalidade, cheguei na Europa em 2016 e tô aqui até hoje. Boa. E aí você chegou na Europa, você ganhou, você classificou num grande prêmio logo que você chegou, não foi isso? Foi assim que cheguei, ele tinha uma égua que era difícil, uma Chaco Blue, mas ele não tinha tempo de montar ela, porque ele tinha os outros cavalos dele mais importantes, e ele também tinha que me dar um agrado na chegada, né? Então, coisa de comerciante, né? E assim que eu cheguei, eu saltei uns grandes prêmios 2 estrelas, e meu primeiro 3 estrelas foi em Luxemburgo. E aí, putz, tava lá 1,60 m e eu falei com o Yuri, Yuri, hoje eu não vou saltar a égua não, ficou muito grande. Ele falou, que isso, a égua é minha, pode saltar. Eu falei, não, que isso, ela não tá pronta não. Ele falou, não, ela vai ficar pronta hoje. E aí fiz a primeira volta ali, a égua fez 0. No desempate, entrava eu e mais 2 e só tinha um 0. Aí ele falou, qual a sua estratégia? Eu falei, vou fazer mais um 0 porque se eu correr com a égua, ela é quente, difícil, eu posso bater e não, nem classificar. E aí fiz mais um 0, os outros dois que entrou depois de mim bateu. E foi assim, a primeira conquista grande foi esse Grande Prêmio 3 estrelas. E até o Yuri falou assim: caramba, você mal chegou na Europa, isso é um feito muito. Eu falei: uma égua boa dessa, a égua tinha qualidade. E uma égua que depois eu ganhei Grande Prêmio, saltei bastante prova, classifiquei ela num Grande Prêmio 4 estrelas que o Marlo ganhou. Eu Como fui chamava? sexto. Kulalu. Kulalu. Tá. Kulalu veio. Você tá na Bélgica, né? O Felipe Razeira tá perguntando. É, cheguei, morei na Bélgica com o Yuri. Um ano depois ele comprou um manege na Holanda, eu fui para lá morar com ele. Aí fiquei 2 anos com ele, depois eu pedi para sair e tocar carreira solo. E aí voltei para a Bélgica, é um lugar que eu me identifico bem. Tá. Aí a gente tá, assim, eu abandonei praticamente o roteiro, porque a gente só solta, dá o play, né? Então eu tô só mandando a primeira pergunta e o resto você faz. Fala um pouquinho mais agora dos cavalos que você tem hoje, como é que tá a sua programação, o que que você tá armando por aí, o que que vem por aí. Hoje eu tenho de principal cavalo que é o Frido, né? Que é um cavalo BH. É meu principal cavalo hoje, chegou para mim tem um ano, exatamente um ano. E eu tenho uma égua de 6 anos que eu aposto muito nela, que é do Aras BR, que é uma égua que tem um papel muito bom. Ela foi comprada aqui fora para ser matriz do Aras, mas ela vai manter no esporte. E tem o segundo cavalo do mesmo proprietário do Frido, que tá para chegar, que é um filho do Blanc de Blanc, que tem 6 anos. E aí eu monto mais 2 cavalos do proprietário do Manege, que é, não são superstar, mas são 2 cavalos bacanas. E nesse meio do caminho eu monto alguns cavalos pro Yuri. Então o Yuri acaba me mandando um cavalo ou dois para concurso, porque ele não tem nenhum cavaleiro
de alto nível na casa dele, aí o que sobra lá, ele me manda, ou ele pega de volta, ou acaba vendendo. Entendi. Vamos lá. Ui, tem um monte de pergunta depois que o pessoal mandou, mas agora vamos só fazer aquele bate-bola. Se você pudesse escolher um cavalo do Brasil para montar, quem seria? Arisma. Arisma? Ó. Arisma é filho das Arisma, né? Não, Zarisma. Ah, a mãe. A mãe. E se você escolher um cavalo do mundo para você montar? A, da Alice, campeã mundial 2018. Da Bloom, né? Da Bloom. Simone Bloom. O Felipe também está perguntando aqui sobre o filho do Blanc de Blanc. É criação de onde? Se ele puxou o pai, você travou? Ah, não, você está aí. Não, não. O filho do Blanc de Blanc é criação do André e da Beat mesmo. Eles que. Ah, não! Esse filho, desculpa, eu confundi. Ele é uma égua que era deles, chamada Primadonna, que o Pedro Vence ganhou muita prova de velocidade com ela. E aí esse potro foi criado aqui no Aras Hero. Ele chama Untouchable Hero Z. E aí ele foi pro Brasil com 1 ano de idade. E agora ele tá voltando pra cá aos 6 anos de idade. Boa. É isso. Boa. É que tem outros filhos do Blanc também, que é a criação deles, que tá lá no Aras. Entendi. Se fosse para você escolher um cavalo da história para chegar para você. Da história de. Do hipismo mundial, um cavalo que você gostaria de ter montado na vida. Que eu gostaria de montar, rapaz, era o Big Star, Do Nick Skelton. do Nick Campeão Skelton, olímpico 2016. 2016. Boa. Quem são os cavaleiros que te inspiram hoje na Europa? Marcos Enes e Daniel Dois. Bom demais. Tá bom, Juninho. A gente, assim, entre sims e nãos, acho que foi tudo. Tem duas perguntas que o pessoal fez e faz muito, que é se você tem alguma preparação física em especial. A gente sabe que você, na verdade, faz arte, né? Toca cavalo de ponta cabeça. Físico não é muito o seu problema, mas você tem alguma preparação física ou é só arte mesmo? Não, eu quando eu morava no Brasil, eu fiz muito academia, frequentei academia e fiz muito pilates. E aí, com as aulas de pilates ali, eu acabei fazendo muitas macacadas, achava aquilo engraçado e eu fazia mais faz bem pro físico e até hoje eu acabo fazendo. Então, chego em casa mais cedo e acabo fazendo um pouco de exercício. Falaram que você dança, capoeira, circo, Já. bailarino. Peraí, o Lucas Mesquita tá pedindo pra você contar a história do cavalo top. Eu não sei qual cavalo que ele tá querendo se referir. Se você tem algum cavalo... Eu sei que história é essa, rapaz. Esses caras me botam em cada uma. Eu cheguei aqui na Europa em 2016, sem falar língua nenhuma. E aí comprei um cavalo de sociedade com o Yuri, e o Yuri pegou e falou comigo assim, ó, o Ian Tops tem um cliente para experimentar seu cavalo e você que vai acompanhar ele lá. Aí eu falei, é mesmo, Ian Tops? Ele falou, Ian Tops, você acompanha ele lá. E aí eu peguei e fui, né? Mas o Yuri não me falou que era pra falar nada. E aí tá lá Eduína montando no cavalo, e aí veio o Ian Tops pra mim, aí eu tava começando a estudar inglês no, no, no celular. E aí eu botava no Google Tradutor algumas palavras. E aí ele falou hi, eu falei hi, how are you? Eu falei, I'm fine e tal. E aí ele me pergunta rápido, this is horse stop? E aí eu fiz a tradução simultânea na minha cabeça, né? Eu falei, this é isso ou esse? Is significa top é tudo que é top, é bom. Aí, pô, eu falei, vou mandar bem, né? Aí eu falei, yes, every day. Esse cara mandou a Eduína descer do cavalo, ligou pro Yuri e falou, Yuri, você tá maluco? Como é que você me manda um cavalo pra cá que refuga direto, sempre? Não, os caras não refugam. Ele acabei de perguntar se o cavaleiro, se o carro refuga, ele falou que é sempre.
Aí Yuri pegou o telefone, Juninho, que é isso? Você tá maluco? O que que você falou? Eu falei, Yuri, o cara me pergunta, this is how to stop? Eu respondi, yes, every day. Tá vendo, gente? Por isso que o Marlon falou, quer ir morar fora? Tem que estudar inglês. Ai, Oi, Giovana. oi, Gigi! Ela quer dar oi pro tio João, sem fazer bagunça. Ô, Luquinhas, velho. Aí, Julinho, a gente vai agora entrar numa parte que é a parte de história, né? Vamos falar um pouco de história, porque diz que história boa sempre tem. Tem uma história que eu sei mais ou menos do aeroporto. Do aeroporto? É, da primeira vez que você foi para a Bélgica. Cara, essa história foi engraçada. Eu tinha viajado de avião. Tá, vai lá com a mamãe, amor. Foi a primeira vez que eu viajei de avião, acho que foi no Brasil, uma vez para Belo Horizonte, uma vez em Brasília. Aí eu usei só a identidade ali e tudo, aí veio a viagem para Europa. Cara, eu não fui instruído. Viajar para Europa, eu achei que eu ia entrar no avião lá na Europa e ia sair aqui, né? E aí, chegando na Espanha, tava uma fiscalização rigorosa. A minha passagem estava na pochete do irmão do Yuri, de volta pro Brasil. E eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Quando chegou nos guichês, o Yuri foi em um, o irmão dele no outro, ficou eu e o outro rapaz para trás. Quando cheguei no guichê, a mulher me pergunta assim: pra onde você vai? Eu falei: vou ali pra casa do Ludo Filipe Artes. Aí ela: onde que é? Eu falei: é na Bélgica. Aí eu falei: pô, todo mundo falava que o Ludo era famoso, conhecido, né? E eu falei: o Ludo Filipe Artes. E eu: mas tem dinheiro? Tem. Aí ela falou: deixa eu ver. Abri a carteira, tinha uma nota de R$ 2. E aí a mulher falou: tem tarjeta de crédito? Eu tinha o cartão do Caixa Econômica. Aí a mulher chamou o policial e me levou pra sala. Nossa. E aí, pô, veio uma intérprete tentar ajudar, tudo. E falou: pra onde você vai, cara? Eu falei: vou pro Ludo, Felipe Artes. Mas, cara, você tá sem passagem. Eu falei: não, meu patrão tem dinheiro, ele compra quantas ele quiser quando eu chegar lá. Meu patrão acabou de passar aqui, vocês não viram? Era o Yuri. E aí fiquei preso lá. E aí a mulher falou assim: puta, vamos fazer a última entrevista. Pra onde você vai? Eu falei: Ludo Filiparte. Não é possível que vocês não conhecem o Ludo Filiparte. Todo mundo conhece o cara. Eles falaram: onde que é o endereço? Eu falei: na Bélgica. Em que lugar? Não sei, cara. Tem telefone? Não. Então você não vai pra lugar nenhum. Você vai ser mandado de volta pro Brasil. E voltei pro Brasil. Voltou pro Brasil? Nossa Senhora. Bom, É, a Bit pediu pra você contar da história da Doma, do Ludo. da Doma? É. Putz. Cara, o Ludo vendeu um filho do Inimute pra, acho que um sponsor dele, alguma coisa. E ele chegou lá nas cocheiras e falou pro Marlon: ó, pega esse cavalo aqui, tenta amansar ele de cabresto, sela alguma coisa, porque o Ludo vendeu ele e o cara perguntou se o cavalo era domado e o Ludo falou que era. E o cara vai ver a apresentação do cavalo, ele vai ver o cavalo só trabalhando na sela. Ou o cavaleiro, quando chegar lá, tem que montar o primeiro dia. E aí o Marlon falou: pô, Ninho, tem um cavalo aí que é pra fazer doma, mas não vamos se machucar, não. Eu falei: tá, beleza. Eu falei: Marlon, doma esse cavalo aí em 24 horas. E aí pegamos o cavalo, botamos dentro do picadeiro. Quando apertou a sela dele, ele ficou todo esticado para corcoviar. Eu falei: Marlon, foi o seguinte, aperta a sela, solta ele aí e vamos almoçar. Quando a gente voltar, ele já vai ter cansado. O cavalo no lugar que ficou, que deixamos, ele ficou. E aí fomos tentar domar o cavalo. Aí o Marlon segurava na guia, eu tentava montar. Aí eu caía. E aí eu tentava montar do outro lado e caía. Tentamos cercar o cavalo no canto do picadeiro. O cavalo, na hora que eu montei, ele rodou, eu caí na beirada da cerca. Aí o Marlon falou: "Nem, melhor parar, vocês vão se machucar, vai ser um negócio." Eu falei: agora esse cavalo me enraivou. Eu vou domar ele agora. Marlon, você segura ele, não solta de jeito nenhum. Agarrei naquele, o cara, montei, esse cara corria comigo com o Marlon na guia, eu montado. Foi uma loucura, um negócio, eu já tomava tomba e montava, tomava tomba e montava. Chegou no final, falei: faz um vídeo aí.
E aí fez o vídeo, eu montando o cavalo só de cabresto, sem nada, galopando para um lado e para o outro. O cavalo foi domado em menos de 24 horas. Você é maluco. Você é maluco. Juninho, eu vou pedir mais uma, e aí a gente fecha, eu vou abrir a outra live, porque aí tem umas histórias que eu acho que tem uma coisa aí que a gente tem que conversar ainda, que é importante. Depois a gente conta mais um pouco de história, que tem mais algumas anotadas aqui. Mas o Bigorna já falou umas 3 vezes pra você contar a história do brasileiro de sênior. Quem? O Bigorna, Fernando Bigorna. Contar o quê? História do brasileiro de sênior, eu acho que é isso. Deixa eu achar aqui. Ah, sim, 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 sim. Brasileiro de sênior, eu fui selecionado para a equipe do Brasileiro de Sênior Especial. A equipe foi eu, o Bigorna, o chinês que montava com o Fiuza, o Tissal e o Felipe Juarez. E eu tinha acabado de sair da Copa São Paulo, tinha feito o terceiro com ela. E aí, primeiro dia eu entrei com a égua ali na caça, o Bigorna, o Felipe Juarez e o Tissal falou: Nem, você entra por último, que você entra devagar, porque sua égua não é rápida. O Silverstone, a Corline e a égua do chinês eram muito rápidas. O Silverstone era de quem? Do Bigorna. Bigorna que levou o Silverstone pro Brasil. E aí ele entrou com o Silverstone, foi muito rápido, o chinês rápido, o Felipe Juarez rápido. Eu entrei devagar e acabei cometendo 4 pontos. No dia seguinte eu entrei de terceiro, e aí o Bigorna foi bem, o chinês queimou o Rio, eu não lembro do Felipe Juarez exato, e aí teve um time que encostou na gente. E aí o Bigorna chegou, mas o Felipe Juarez falou: Nem, o negócio agora é sério, cara. A gente precisa que você faça zero aí. Dá seu jeito. Cara, é pressão. Se você fizer zero, o Felipe Juarez que fechava. Ele entra mais tranquilo. Se precisar do resultado, tá mais folgado. Mas você tem que fazer zero. E aí eu entrei com a égua ali, com a faca nos dentes, fiz zero. E a gente deu aquela aliviada. O Felipe Juarez, se eu não me engano, cometeu 4 pontos. E aí, graças ao meu zero, fomos campeão por equipe. E aí ficou, os caras me carregaram no colo, que o zero que salvou o título, e foi um negócio muito bom. E eu não vou lembrar quem ganhou, mas o Bigorna ficou. Se ele não ganhou, ele foi vice. Boa. Foi alguma coisa assim. Juninho, eu vou fechar, abrir, aí a gente conta uma história, um papo importante que ainda tem, e depois a gente puxa mais uma história boa aí que tem, e a gente termina, porque senão não vai ter mais nada para contar da próxima vez, tá bom? Tá, beleza.